Fala, galera! Bom dia! Bom, a matéria que nós vamos estudar hoje é História, e as atividades que eu propus, elas vão complementar os estudos que a gente já começou lá na semana passada. A primeira página que nós vamos estudar é a página 279 da nossa apostila. Aqui, nós temos o mapa do nosso país, o Brasil, e podemos perceber que ele está todo dividido em estados, que estão representados aqui pela sigla do seu nome, não por seu nome completo. E também está dividido por cores. Cada uma dessas cores indica uma região. A cor verde, por exemplo, está indicando a região norte. A vermelha vai representar a região nordeste. A laranja, que está bem no meio, representa a região centro-oeste. A roxa vai representar a região sul. E a rosa representa a região que nós vivemos, né? A região sudeste. A primeira atividade é para localizarmos no mapa o estado em que nós vivemos. Bom, eu já dei a cola aqui dizendo que nós vivemos na região sudeste. Então, nós vamos observar esses estados e vamos tentar encontrar o estado em que nós moramos. Depois de encontrar, nós vamos fazer um círculo nele. Na atividade seguinte, que é a número 1, nós precisamos escrever o nome dos estados que fazem divisa com o Rio de Janeiro, que é o estado que nós vivemos. Então, vamos lá. A gente observa essa imagem, toda essa parte em rosa, e vamos perceber quais são os estados que estão ali coladinhos com o Rio de Janeiro, que tem alguma parte que se junta, né, com o nosso Rio de Janeiro, com o desenho do Rio de Janeiro. Então, é só a gente observar e escrever. Quem não souber o que cada uma dessas siglas representa, pode pedir ajuda ao papai, à mamãe, ou então pode pesquisar também na internet. Na atividade número 2, ele vem dizendo que esses estados que estão de rosa, né, fazem parte de uma mesma região brasileira. E que região é essa? Essa atividade nem é difícil porque eu já dei toda a cola aqui. Bom, no Pesquisando na Rede, nós temos o endereço de um site que é do IBGE Educa. Aqui a gente pode acessar de duas formas, ou baixando um aplicativo que é um leitor de QR Code, que a gente tira uma foto do símbolo e ele vai direcionar para o site, ou acessando pela página que está aqui, né, digitando essa página no nosso navegador, ou então a gente pode jogar no Google IBGE Educa. A primeira página que vai aparecer já é a página correta. Esse site é muito legal e vale muito a pena a gente acessar, porque ele tem jogos e tem muitas informações sobre o nosso país, sobre nossos estados, sobre nossos municípios. É bem legal para quem quer aprender de uma forma fácil, quem quer aprender brincando. A próxima página é a 280. Aqui, na primeira parte, ela vem falando sobre o nome que se dá a uma pessoa que nasce em uma determinada cidade ou estado. Nós sabemos que quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca, e quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado fluminense. Agora, nós vamos precisar descobrir como são chamadas as pessoas que nascem nos estados vizinhos ao Rio de Janeiro, né? A gente já descobriu quais são esses estados vizinhos. Agora, a gente vai ter que descobrir como são chamadas as pessoas que nascem nesses lugares. Então, a gente pode pesquisar pela internet, ou a gente pode pedir ajuda aos pais para poder fazer essa atividade. A segunda parte traz um texto que vem falando sobre quem governa o município, os estados e o país. Nessa parte, a gente tem essa explicação bem simples, né, sobre quem governa cada coisa. A gente já sabe, atualmente, que o nosso prefeito se chama Marcelo Crivella. Ele é o responsável pela nossa cidade, que é o município do Rio de Janeiro, né, junto com o vice-prefeito. O nosso estado, que também se chama Rio de Janeiro, é governado pelo nosso governador, que se chama Wilson Witzel. O nosso país, que é o Brasil, ele é governado por Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente. São essas pessoas, o presidente, o prefeito e o governador, que são responsáveis por elaborar as leis,
cobrar os impostos, prestar e garantir todos os serviços que a população precisa, como, por exemplo, a saúde e a educação. Essas pessoas foram eleitas pela população, através da votação. Ou seja, esses candidatos eles se apresentaram à população através de uma campanha política. Ali eles começaram a contar as suas propostas para cada local, né? Dependendo de quem foi. As pessoas que têm mais de 16 anos precisam analisar os candidatos, ouvir o que eles têm a dizer e escolher aquele que imaginam que vai ser o melhor governante e assim votar nele. Esses votos são contados e a pessoa que tem o maior número de votos vai ser a eleita para ocupar aquele cargo. Nessa atividade, nós vamos ler o texto e depois vamos pintar a pessoa que é responsável por governar o estado, o município e o país, de acordo com a cor que está indicada aqui no retângulo. Na última página, nós somos convidados a contar um pouquinho da nossa história. Peça ajuda ao seu responsável e responda as 3 primeiras perguntas, que são feitas na página, né? Depois de responder, nós vamos fazer a leitura desse texto que vem falando sobre a nossa história. Bom, nós também fazemos parte da história desde quando nós nascemos. E esse ano, em 2020, nós estamos vivendo um momento que pode ser considerado muito importante na história daqui a alguns anos. Como nós já sabemos, né, como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito complicado, um momento de uma epidemia, uma doença muito grave chamada coronavírus. Na verdade, essa doença se tornou uma pandemia. Uma pandemia porque ela atingiu vários países e foi responsável por muitas mortes e muitos problemas econômicos, que vão gerar ainda muitos problemas maiores daqui a alguns anos, né, quando isso tudo passar. Nós sabemos que é um momento muito complicado, tem muita gente, muita empresa falindo, muita gente desempregada e passando por muita necessidade, por muita coisa. Então, nós sabemos que esse momento, amanhã ou depois, deve ser analisado com calma na história, deve ser contado a outras pessoas, né? Esse momento também faz parte da nossa história. Essa atividade é justamente para isso. Nós vamos contar um pouco da nossa história. Nós vamos fazer uma redação, lembrando que toda redação tem que ter início, meio e fim, e nela nós vamos contar fatos sobre nós. Começamos contando o nosso nome, né, apresentando o nosso personagem. Vamos contar o nosso nome, nossa idade, a data em que nós nascemos. Podemos contar também coisas que nós gostamos, como nosso time de futebol preferido, nossa família, nossos amigos. E vamos contar algo importante que tenha acontecido na nossa vida. Pode ser um momento feliz, como uma viagem, o nascimento de um membro importante, ou então um momento triste, um momento que tenha marcado a sua vida, e você vai escolher. Conte tudo que você achar importante sobre você, desde que seja verdade, tá? Não vale inventar. Quando terminarem essa redação, não esqueçam de passar ela à caneta, tirar uma foto e me enviar para eu fazer a correção. E é isso, galera. Agora, mãos à obra e vamos fazer as tarefas. Beijo, até a próxima.